Eu acabei de comprar esse Aston Martin DBX para o meu pai. Com um porém. Esse carro estava completamente submerso na água. O que significava que era barato. Isso porque depois de submergir, o carro nunca mais funcionou. Agora não sabemos o quão fundo esse carro foi submerso e por quanto tempo ele ficou na água. Mas às vezes arriscar por esses carros danificados pela enchente pode valer muito a pena. Vamos torcer para que dessa vez dê certo. Isso, tá aqui. O meu pai não tem a mínima ideia e esse é o carro dos sonhos dele. Pro meu pai, isso aqui é ganhar na loteria. Esse DBX, ele não para de falar isso desde o amanhecer. O melhor de tudo é que esse carro que ele viu foi a primeira vez que ele viu um DBX. E era. Não sei se você se lembra, mas quando fomos a Comparte para dar uma olhada no Rolls Royce Cullinan, que também era um carro alagado, ao lado dele estava o Aston Martin DBX. E o meu pai se apaixonou por isso. Vamos lá então, vamos dar uma olhada no meu favorito. No caminho pra cá ele disse, se fosse pra comprar qualquer 4x4, seria esse. Agora, esses DBX têm um motor V8 biturbo de 4 litros. Mas se tivesse pirado água enquanto estava funcionando, é provável que o motor esteja condenado. Se for só 5 mil, eu dou um lance. Você pode tentar essa, Tony? Ele não vai aceitar o valor que eu quero oferecer. Quando estávamos na Comparte, os funcionários nos deixaram conectar uma bateria auxiliar e tentar dar partida no carro. Olha só, toda a parte elétrica funciona. 2.000 milhas. Sabe, se eu tivesse um carro com 2 milhas rodadas, com certeza eu não dirigia em uma enchente. Mas independentemente do que fizéssemos, o carro não pegava. Talvez eu precise de uma vara. Pode ser. Ou um novo bloco. Se tiver enferrujado há muito tempo. Mas uma coisa é certa. O meu pai realmente encontrou o carro dos seus sonhos naquele dia. Dá pra sonhar. Então, eu comprei. Certo. Então esse item tá listado na Comparte como não funciona, não anda e não liga. E alguém já esteve aqui mexendo nisso porque essas coisas não deviam estar desligadas. Olha só, vai direto para o tubo. Os tubos estão lá embaixo e... Mas o que preocupa é que eles estão muito altos. É muito alto. Então se entraram na água, tiveram que vir pra cá. Mas, vimos muitos vídeos de pessoas passando por lugares como o Rutherford Ford mandando ver e depois espirrando água. Eu acho que as pessoas pensam que quanto mais rápido você se mover na água é melhor, mas nem sempre é verdade. Então, se entrar nos turbos, que é a pior coisa que pode acontecer num carro turbo, entrará água. Isso impulsiona a água pra baixo e pra dentro do motor, o que na verdade não é o ideal. E então quando entra no motor e o pistão tenta comprimir a água, pistão contra água, o pistão perde todas as vezes. A Biela sempre diz, até logo. Mas esperamos que esse não seja o caso. Quando a água entra no cilindro, ou nesse diagrama, no cooling, quando o pistão sobe durante o curso de compressão, obviamente não consegue comprimir a água. E como eu mencionei, pode causar danos à biela, até mesmo ao virabrequim e, no pior dos casos, o próprio bloco do motor. E se esse for o caso, aí vai ser necessário reconstruir o motor, e esse motor parece ser difícil. Mas às vezes você pode dar sorte. Se entrar apenas um pouco de água no cilindro, o motor consegue bombeá-las para fora depois de funcionar por algum tempo. Mas se o carro não funcionar, às vezes é só remover as velas de ignição, girar o motor e os pistões colocarão água para fora pelos buracos da vela de ignição. Nesse momento, perdemos em Mônaco, será que vamos ganhar aqui? Só nos resta esperar que o risco compense. Para uma surpresa extra, eu comprei a personalizada para ele, ó. MA Matt Armstrong, 23, a matrícula do carro, pai. Acho que ele nem vai notar isso, mas veremos. Agora, vamos esperar que ele chegue. Cobrimos o carro com a intenção de mostrar pra ele no dia seguinte. Estamos começando com um novo carro? Estamos começando a montagem de um carro novo. Ele tá na rampa, começando com um novo carro. Tem algum palpite sobre qual é o carro novo? Será que é um carro novo que eu desconheça? É um carro novo que você não conhece. Tá. Algum palpite? Oh, não. Se você tivesse que dirigir apenas um carro de outra marca além da Ferrari, qual você escolheria? Aston. Tá, mas se você tivesse que dirigir um carro além da Ferrari, qual carro você dirigia? Que tipo de Aston?
Um DB... Como é que fala isso? DBX? DBX, ok. O que você acha que é isso? Não, você tá me zoando, não tá? É um DBX mesmo? Pode tirar, isso é seu? Não acredito. Eu não tô acreditando nisso. Você pode se surpreender. É DBX! Foram esses momentos que fizeram com que trabalhar em carros no estacionamento de um restaurante na minha própria garagem realmente valesse a pena. E sem todo o seu apoio, nada disso teria acontecido. E se você quiser fazer parte dessa jornada, agora é um ótimo momento para se inscrever. Então qual é o problema? Nada é seu? Nada é seu? Não é. É sim, esse é o carro. Ele é seu. Olha dentro. Ele tava no rio? Qual é o problema? Tem que ter alguma coisa, tem que ter um gato. Por que teria um gato? Liga, vamos ouvir. Por que teria um gato? Vamos lá. Ele liga? Vamos tentar ligá-lo. A chave tá aqui em cima. Por que você me deu isso? Porque você queria um. Não reconhece? Esse é o certo? Essa não é aquela. Esse é o companheiro dele. O quê? Esse é o companheiro do meu Cullinan. É esse mesmo? É essa mesmo. Meu Deus. A gente tinha isso todo esse tempo. Eu tive durante todo esse tempo. Escondemos de você durante meses. Meu Deus. Não rodou quase nada, né? Esse é aquele que tinha água no motor. É aquela que foi inundada. Bom, eu acho que não poderia ter corrido melhor. Finalmente conseguimos comprar o carro dos sonhos do meu pai. O turbo é algo meio estranho. Eu não acredito que você comprou isso. Eu sabia que você ia adorar. Meu Deus. É muito bom, né? Mas ele não poderia dirigir o carro até descobrirmos exatamente qual é o problema. O que temos? Apple CarPlay. Obrigado por me dar isso. Isso é genial. Talvez você queira olhar aqui de novo. O que foi? Acabei de abrir o porta-malas. Ah, não. Ok. Alguém já teve lá. Ah, não. O motor vai sair. Ah, não. Dentro dessa sacola havia uma caixa com velas de ignição e bobinas de ignição. Então nossa teoria era que talvez pudéssemos remover a vela de ignição e tentar ligar o motor e bombear água pra fora para que tudo fosse pelo ralo. Porque parece que alguém já tentou isso. Parece que alguém já tirou a vela de ignição. Parece que pelo menos uma tarefa ela tá concluída. Mas isso significa que agora temos que remover o motor e reconstruir tudo. Vamos descobrir o que deu errado. Vamos começar então. Em primeiro lugar, temos a barra de reforço que cobre a tampa do motor. Depois de removermos essa peça, podemos retirar a tampa do motor para ter acesso ao motor. Mas alguém já tocou. Olha isso. Bobinas de ignição. Tava só descansando. Havia mais algumas bobinas de ignição no lugar que não haviam sido removidas, então eu vou tirá-las também. Em primeiro, e agora deveríamos ser capazes de obter uma câmera e ver o que tá rolando dentro do cilindro. Olha, será que é aquele chato ali? Parece viscoso. Eu acho que não era pra ficar assim. O motor com defeito grave no cilindro 7. Quer saber? Não importa muito como sejam os outros. Não, eu acho que a gente tem que tirar o motor. Só inserimos a câmera em um cilindro e já conseguimos ver ferrugem nos cilindros. E era praticamente a mesma coisa para cada cilindro. E se houvesse ferrugem nos cilindros, então com certeza esse motor não vai funcionar direito. Quando o pistão subir pelo cilindro, ele vai arranhar toda a parede do motor, permitindo que óleo, combustível e compressão passem pelo pistão. Tá, o objetivo é drenar todos os fluidos. Precisamos tirar o motor. Não acho que tenha desaparecido. Se houve muita água nesse óleo, definitivamente devemos drenar o óleo da caixa de velocidades. Acho que só respingou. E esse é o meu medo. Acho que foi parar num Ford. O que você acha? Pode estar certo. Basta uma quantidade mínima de água para travar um motor. Mas se muita coisa foi sugada, então é possível que também tenha entrado no óleo. Pronto? Estamos prestes a descobrir se isso aconteceu. No.
Mano, isso é muito ruim. Isso não é bom. Eu nunca vi algo tão ruim assim. Ok. Isso é leitoso. Acho que vamos ter que mexer na caixa de câmbio também. Nossa, é o milkshake de chocolate. Bom, eu não esperava por isso. A situação não parece boa. Agora é hora de instalar o filtro de óleo. Oh! Oh! Ah, você sabe, o fato de estar lá também tá errado. Ah, teria acontecido, Então entrou água no óleo do motor. E muita. Então a chance desse motor de não ser recuperado é bem alta agora. Mas e a caixa de câmbio? Por favor, não. Ah, isso é bom. Isso! Essa deu bom. Boa notícia pra nós. A caixa de câmbio parece estar em boas condições e o óleo ali dentro parece estar bem limpo. Então nesse momento, apenas o motor que foi afetado pela água. Vamos tirar isso. A primeira coisa a ser removida é o escapamento. De novo, cheio d'água. Eu removi do lado esquerdo e o meu pai removeu do lado direito. Agora que a parte frontal do escapamento foi removida, podemos passar para a próxima parte. Com isso fora, agora esse eixo que conecta a caixa de câmbio até o diferencial traseiro. Assim que for desconectado, podemos desmontar tudo. Existem cerca de 4 parafusos que prendem o eixo de transmissão à caixa de câmbio. Eu tô segurando as rodas traseiras para impedir que o eixo de transmissão gire enquanto meu pai remove os parafusos da parte da frente. Então podemos tirar para fora a caixa de câmbio. Agora vem a cremalheira da direção que se conecta à coluna de direção. Meu pai desapertou o parafuso da coluna e puxou para longe da cremalheira porque a cremalheira vai ser removida juntamente com o subsache do motor assim que todo o resto do trabalho tiver concluído. Tenho que remover as duas rodas. E o meu pai vai começar removendo o revestimento do arco. Porque esse trabalho fica muito mais fácil se a gente remover o para-choque dianteiro. Assim eu consigo ver todas as mangueiras da frente que precisam ser removidas também. As pinças de freio serão removidas e penduradas no carro, assim não precisaremos sangrar os freios de novo e também perderemos fluidos de freio quando removermos o motor. E eu tô trabalhando para remover o para-choque dianteiro. Boa, vem puxando. Agora podemos ver claramente o que precisa ser removido. Alguns fios aparafusados ao chassi do carro que vão se soltar junto com o motor e parte da suspensão também vão descer junto com o motor. Meu pai tá removendo o parafuso da peça que vai descer junto com o motor, como o cubo da roda e todos os braços de controle inferiores. Em seguida, eu vou desconectar todas as mangueiras que vão para o radiador na parte dianteira do carro, porque o radiador da parte dianteira do carro permanecerá no veículo. Mas as mangueiras vão para o motor, que é o que estamos tentando remover. Outras mangueiras que vão para frente são as do resfriador de óleo. Esses cabos vão do motor até o radiador de óleo da parte da frente e também precisam ser removidos. O que tá fazendo, Tony? Eu vou esvaziar o tanque do meu carro novo. Claro que também é o condensador de ar-condicionado, mas precisamos remover o gás antes de remover esses canos. Vazou o cooling, vazou o óleo, agora é a vez do combustível. E por fim, as linhas de combustível que levam o combustível do tanque localizado na parte traseira do carro até o motor. Eu tô removendo do motor e em seguida o motor deve ficar completamente livre do carro. Gás do ar-condicionado recuperado. Com o gás do ar-condicionado removido, podemos agora retirar os tubos e voltar a operar. Todos os fluidos foram drenados. O próximo passo do plano é baixar tudo junto, subsache, motor e caixa de câmbio. E para isso, precisamos soltar esses parafusos grandes aqui em cima, aqui, aqui, aqui e aqui, aqui, aqui. E lá em cima e lá. Meu Deus, tem um monte, tem lá em cima e tudo isso vai descer. E eu espero que seja até o chão. Depois disso, tem que separar o motor da caixa de câmbio. Então, vamos começar por aqueles. Todos os parafusos do subsache estão soltos e cavaletes foram colocados embaixo para sustentar o subsache, a caixa de câmbio e o motor. Esperamos agora levantar o carro e manter o motor no lugar, mas achamos que ainda pode haver algumas mangueiras conectadas, mas vamos descobrir quando conectarmos, porque eles estarão se agarrando em todas as forças quando a gente começar a içá-los. Vamos lá. Esse é um processo delicado e, infelizmente, conseguimos quebrar alguma coisa.
A coluna de direção raspou na lateral do motor ao ser removida e acabou quebrando a parte do plástico do coletor de admissão. Mas uma vez resolvido esse problema, o motor foi retirado. Saiu. E apenas um dano, apenas esse coletor de admissão aqui. Porque o kit da caixa de direção o puxou e quebrou. Mas agora já temos o grande motor V8 biturbo de 4 litros do carro. E agora precisamos descobrir o que precisamos substituir para que esse carro funcione. Mas para isso precisamos primeiro remover a caixa de câmbio do motor. Então meu pai está desparafusando todos os parafusos que prendem a caixa de câmbio ao motor e depois de desfeitos, podemos separá-los. E o trabalho tá feito. Podemos ver o volante e o conversor de torque ainda na caixa de câmbio. Agora é hora de desmontar esse motor. Precisamos avaliar a extensão dos danos causados pela água. Primeiro os 2 turbos da parte superior e em seguida os intercoolers. Tá, agora estamos tentando desmontar ao ponto de podermos começar a remover os cabeçotes dos cilindros. Mas na verdade nem sequer tentamos virar isso manualmente, então vamos ver se ele vira manualmente. Isso pode até ser um bom sinal. Mas achamos que devido à quantidade de ferrugem nos cilindros, isso pode acabar arranhando. Mas pelo que aconteceu com o Porsche, achamos que os cilindros já estão condenados. Vamos ver se vira. Tá resolvido. Acho que vamos ter que comprar um novo se a gente... Tá tudo preso. A haste deve estar torta. Hastes tortas? Deve estar torta. Esse motor tá completamente travado. E suspeitamos que uma das bielas esteja empenada. Mas não podemos confirmar isso até termos acesso às bielas. Mas primeiro vamos ver o que está acontecendo na parte superior do motor, removendo os cabeçotes dos cilindros. E para ter acesso aos parafusos do cabeçote, precisamos remover o eixo de comando. E se você ainda não sabe para que serve todas essas peças, não se preocupa, a gente ainda vai explicar quando começar a remontar tudo. Mas agora, com os eixos de comando removidos, consigo acessar os parafusos do cabeçote. Preciso remover todos esses parafusos e então podemos levantá-lo e verificar os danos por baixo. Ah, não. Nossa, isso tá enferrujado, Mickey. Ah, ali tem um buraco nisso. Tá enferrujado, isso corroeu o cilindro. Tem literalmente um buraco ali. Esses cilindros precisam ser exatamente lisos, e a água ficou parada ali dentro por tanto tempo que acabou corroendo parte do cilindro. Olha, um creme brulee. Nossa, olha só isso. Olha. Isso já era, tá terminado. Mas é provável que seja mais barato que um bloco de motor da Porsche. É como se fosse um motor antigo, já tivesse no mercado há muito tempo, e não fosse um motor de alto desempenho. Bom, até um ponto certo sim, mas não como... Podemos conseguir um bloco? Esse bloco recondicionado ou remanufaturado? Dá pra dar uma olhada. Com os cilindros nesse estado, com certeza vamos precisar de um bloco de motor novo. E o outro lado não era diferente. É uma caverna. O motor do GT3 RS ficou completamente submerso, literalmente debaixo d'água, e na verdade estava melhor do que isso. Mas você sabe por quê? A água pode vazar pelo pistão. Ah, sim, é porque... Fica plano, né? É verdade. Então pode acabar enquanto o que aqui fica preso. Fica assim mesmo. A melhor coisa que eles podiam ter feito foi quando colocaram esse motor na água, era virá-lo de cabeça pra baixo. Nós esvaziamos tudo, depois você só recolocou no haste. Então, pra quem tá em casa, se eles dirigirem numa área alagada, qual é o seu conselho? Vai pra casa e pendure seu carro pra dirigir de cabeça pra baixo. Isso provavelmente teria salvado esse motor até certo ponto. Ainda achamos uma biela torta e é por isso que o motor ele não tá girando. Mas o fato de todos os cilindros estarem enferrujados significa que teremos que substituir o bloco de qualquer maneira. Agora estamos retirando o motor do subsaste para que possamos colocá-lo em um suporte de motor e virá-lo de cabeça para baixo e assim ver os danos causados por baixo. Vamos lá? Pegar um solzinho! E como o tempo tá bom, vamos brincar ao ar livre, como eu gosto de chamar. Diferencial dianteiro, pegando um solzinho. Tá bem? Por ser um veículo com tração nas 4 rodas, ele possui um diferencial dianteiro montado no bloco do motor. E parte do eixo de transmissão passa na verdade pelo cárter. Eu removi isso e agora posso tirar o volante, levar essa carcaça pra cá
E então podemos levantar o cárter da parte inferior do motor. Com o cárter removido, retiramos então essa peça de sucção de óleo e por baixo podemos ver as bielas. Qual deles está torto? Ah, encontrei! Tô vendo. Ai, aquela tá... Olha Oh, Suzy! E nossas suspeitas estavam corretas. Uma das bielas estava torta. Isso porque tentou comprimir a água. Agora, se eu remover essa biela e esse pistão, eu espero que o motor consiga girar depois disso. Oh, pronto. Olha os anéis. Bom, isso que acontece quando uma biela luta contra a água. Tento subir dessa forma. A água teve aqui, eu não consegui achatá-lo, e o Korod se foi... Olha todos esses anéis, foi assim que a água entrou no motor, não foi? Passou pelos anéis e chegou até o óleo. Passou muita água por ali, não é? É, esse MC tá enferrujado. Então o pior cenário possível se tornou o pior cenário possível. Para fazer esse motor funcionar, vamos precisar de uma biela nova, um bloco de motor novo e todas as peças para reconstruí-lo. E assim que a biela torta for removida, o motor finalmente deu partida. Mas você pode ver o estado dos cilindros aqui, ó, cobertos de ferrugem. O que significaria se reconstruirmos esse motor dessa forma? Você veria muita fumaça saindo do escapamento, proveniente desse óleo que foi expelido para os cilindros. E mesmo que esse DBX tenha se tornado o pior cenário possível, eu acho que ainda podemos consertá-lo dentro do nosso orçamento. Aqui está a lista que achamos que precisamos. Biela, bloco de motor, coletor de emissão, conjunto de juntas, conjunto de corrente, 8 anéis de pistão, 5 anéis dourados, cabeçote, filtro de óleo, 8 rolamento, 8 óleo diferencial, óleo de câmbio e retretor de virabrequim. Esse é o fator decisivo. Não sabemos quanto tudo isso vai custar. Eu não sei. Porque eu esperava que fosse arrancar as vielas de ignição, que o motor simplesmente parasse de funcionar e ligasse. Mas não sabemos. Mas o que sabemos é que existe um motor usado à venda no eBay. Só que a gente não dá muita sorte nisso. Temos um histórico ruim disso. Custa 12.999 libras. Usado. O custo do carro foi de 82.000 libras. Então assim, se comprássemos um motor usado, o custo total seria de 94.999 libras. O que na verdade ainda não é ruim. Ao analisar os preços dos DBX 707 usados, você encontrará valores a partir de 130.000 libras. Mas eu acho que economizaremos mais dinheiro e seria melhor se simplesmente reconstruirmos o motor que já temos. Mas depois descobri que isso não era possível. Então parece que eles vendem as peças internas, mas não vendem o bloco. É, correto. Tá, então eles vendem de tudo como anéis de pistão, bielas, todo tipo de coisa. Não, ele não voltou pra mim e disse, não tem disponível. Ele acabou de ver que você colocou um bloco de cilindros ali e não podemos obter isso. A Aston Martin nos venderá todas as peças necessárias para reconstruir o motor, mas não nos venderá os blocos de motor em si. Eles não oferecem a peça separadamente, mas oferecem o motor completo. Motor novo da Aston Martin, 64.000 libras. Isso só é maluquice. Agora temos a opção de reparar o bloco do motor, o que significaria retrificar os cilindros, causando um efeito de reação em cadeia que exigiria a modificação de todas as outras peças do motor para que ele funcionasse, o que na minha opinião não vale o risco. Então dei uma olhada no motor usado, 12.999 libras. Mas isso na verdade se aplica ao motor de Aston Martin Vantage, ou ao motor de C63. Ou talvez não haja nenhum motor DBX usado listado. O motor do DBX é um motor Mercedes AMG M177. E esse motor é usado em vários Mercedes, assim como um Aston Martin. A única diferença entre o Aston Martin Vantage e o Aston Martin DBX é a tração nas 4 rodas. E como o DBX tem tração nas 4 rodas, ele tem aquele buraco na parte inferior do motor que atravessa o cárter por onde passa o eixo de transmissão. Então, se você olhar os números reais na lateral, é 177950, que é exatamente o que temos. Então eu acho que eles usam o mesmo bloco, mas com pequenas variações. Então se optarmos por usar o motor Aston Martin Vantage de segunda mão, talvez tenhamos que trocar alguns componentes. Mas eu acho que eu encontrei uma solução. Essa é a nossa solução. Não temos 100% de certeza. Acredito que seja o motor Mercedes GLC
eu acho. Usado. Agora vamos torcer. Agora o Mercedes GLC possui tração nas 4 rodas. Então ele tem um furo na parte inferior do cárter para o diferencial dianteiro, mas a questão é que o GLC tem 612 cavalos de potência, enquanto o Aston Martin DBX tem 697 cavalos de potência. Você tá bem. A MG é concluído. A nossa teoria é que o fato de ter menos potência, mas o mesmo código de motor, deve estar relacionado aos componentes externos do motor, como os turbos, os intercoolers e a afinação do carro, e não o motor em si. Então, em teoria, tudo que precisamos fazer é transferir todos os elementos externos do mecanismo DBX e adicioná-los ao mecanismo GLC. E se não funcionar, pelo menos podemos devolvê-lo inteiro. E pelo o outro lado, se desmontarmos o motor usado, e colocarmos esse cárter nele e ele não funcionar, então eles vão dizer, bom, você não pode devolvê-lo porque você o danificou. Mas a boa notícia de tudo isso é que custou 7.300 libras. Se conseguimos consertar por esse valor, vai ser bom. E nos poupará o trabalho de construir o motor inteiro. Só não resta torcer para que o motor esteja bom. Vamos trocar as velas de ignição, óleo de filtro, filtro de óleo. É tão difícil saber e nós não temos uma daquelas coisas que acontece com motores. Só sabemos quando montarmos tudo junto e colocarmos no carro. Então começamos a retirar todos os componentes auxiliares do motor do GLC, como os turbos e os intercoolers. Mas à medida que começamos a remover mais, começamos a notar mais diferenças. Isso não correu bem. Ai, não. Nada bom. Então, bom, até onde sabemos, o cabeçote do cilindro é completamente diferente. Os eixos de comando são completamente diferentes. E tipo, eu acho que a polia dianteira tá boa. A nossa única esperança, nesse momento, é que o bloco seja o mesmo. Porque se não for, então estaremos realmente em apuros. A primeira coisa que notamos foi, olha esse buraco aqui. O que percebemos foi, bom, tem um buraco ali e não tem um buraco ali. Depois, eu peguei esses. O que são essas coisas? Há muito o que fazer com as câmeras. Não. Então, eu tirei isso e olhei para aquilo. Então, compara esses dois dessa forma. Completamente diferente. Completamente diferente. Tá, talvez haja uma chance de ser a mesma coisa por baixo da capa. Olha os eixos de comando, são como menininhos pequenininhos. Viu só? Coisinhas bem pequenas e fininhas. Olha pra eles. Olha como isso é complexo. Olha isso, eles têm guias dentro. São verdadeiros tanques de guerra. Assim, os cabeçotes dos cilindros, juntamente com os eixos de comando, são diferentes do motor DBX. Parece que para obter essa potência extra, eles aumentaram o tamanho das válvulas e adicionaram algum tipo de comando das válvulas variável. Nossa única esperança agora é que o bloco do motor, com todos os pistões e os virabrequim, sejam o mesmo do que o DBX. Precisamos remover esse cabeçote e então esperamos poder ver o que tá por baixo. E se não enxergarmos isso por baixo da superfície? Na verdade, tudo que precisávamos era de um bloco. Era só isso, então se pagássemos 7,5 mil num bloco, que é mais barato que no Aston Martin de qualquer forma, mas esse bloco não for o mesmo, então nos prejudicamos muito. Tá, agora é o momento decisivo. Será que desperdiçamos 7.300 libras nesse motor? Porque assim que eu tirar isso, a gente não pode realmente devolvê-lo. Ele também vai assistir ao vídeo. Então eu removi o cabeçote. Depois de soltar esses parafusos prontos, os parafusos estão gastos, você tem que comprar novos, você deveria ter uma junta de cabeçote. E tudo que esperamos agora é que temos pagado 7.300 libras por um bom bloco de cilindros com pistões. E é igual aquele bloco de cilindros, só que sem toda a ferrugem. Vamos descobrir agora, significa que temos que construir a partir desse motor. Primeiro, a frocha corrente. Se isso funcionar, podemos ter um bom DBX no final. Bom, o meu pai pode ter um bom DBX no final, porque antes de comprá-lo, eu dei uma olhada nele no Cal Vertical. E dizia que
A quilometragem estava sendo verificada e estava certo. Só rodou cerca de 2.400 milhas. Não possui dívidas pendentes, o que é bom. Constatou que se trata de um veículo categoria N, o que é bastante comum em carros danificados por inundações. Rolls-Royce Coleman também é classificado como categoria N, o que significa danos não estruturais. Você tem a categoria N e a S. A S significa estrutural e N não estrutural. E quando danificado por inundação, entra na categoria não estrutural. Isso sempre aparecerá no relatório do Cal Vertical. E, curiosamente, teve 4 proprietários, incluindo eu. E também dá pra ver qual eram as placas dos veículos, e elas são bem chiques. Tinha 66PN, era uma placa, e depois virou a 1AFF, que agora tá numa Ferrari 296. Às vezes, quando o seu carro foi danificado, é provável que mostrem fotos do veículo quando ele foi leiloado em um site especializado em acidentes de carro. Agora que o comando de eixo foi removido, dá pra ver o quão diferente eles são. Mas uma vez que removemos os parafusos do cabeçotes, dá pra ver o que esperamos exatamente, que é o mesmo que vimos no motor DBX. Mas sem danos. Então, eles têm esses pinos. Olha só, os pinos de verdade que prendem os guias da corrente. Eu não sei porque eles faziam isso dessa forma. Isso impede que as pessoas mexam em motores sem saber como funcionam. Agora é a hora da verdade. A cabeça do cilindro do motor GLC é removida. É a mesma coisa? É diferente. Não. É diferente. É diferente? É. O que você quer dizer com Diferente. pistões são? Tá zoando. Eles têm formato de cúpula. Meu Deus. Bom, você deveria conferir o seu carro no Cal Vertical clicando no link da descrição aqui embaixo. E use o código MATCH para obter desconto, pois assim é menos provável que algo assim aconteça com você. É diferente. O bloco pode ser o mesmo, mas os pistões são diferentes. Até que ponto a gente vai ficar voltando atrás pra que temos que comprar um motor novo? O que eu faço? Podemos usar os pistões desse motor. É isso que a gente tá fazendo. A gente compra um carro novo e pensa, nossa, o virabrequim é diferente, mas o bloco é o mesmo. Então podemos usar o virabrequim original. Olha só esse pistão aqui. Apenas visual. Tá, é plano com 4 reentrâncias aqui para onde as válvulas se encaixam, tá? Vamos pro próximo agora. Isso parece uma reentrância e essas marcas nas válvulas são muito mais visíveis aqui do que ali. Então é completamente diferente. Então, quando as pessoas dizem, ele tem o mesmo motor de que um AMG GT, um DB12, um Aston Martin DBX, um Vantage, seja como for, não é a mesma coisa. Pode parecer igual à primeira vista, mas não são. O que isso tá indicando? Eles estão dizendo que são iguais. As juntas são as mesmas e os pistões diferentes. Isso significa que o bloco é o mesmo, então poderíamos trocar os pistões. E quanto à manivela? Bom, vamos descobrir. E o que a gente faz nesse momento? Temos que continuar. A gente não gastou 7.000 libras pra chegar até aqui e parar agora. A gente tem que continuar. Você acha que os anéis desses pistões estão danificados? Eu sei que parece um pouco improvisado. Ah, não. Mas aí, o que você acha Vamos, disso? se comporta. Esse carro tá vencendo de nós. Nossa única esperança agora é que o bloco do motor seja o mesmo do DBX. E talvez, só talvez, as bielas também sejam as mesmas. Mas assim que removemos o cárter, podemos ver as bielas do DBX terminando em 007 e as do GLC em 005. Então mesmo eles são diferentes. É diferente? São todos modelo 05. Não tem jeito de tirarmos esses pistões, colocarmos uma biela 005 e achar que vai dar certo. O bloco pode ser o mesmo. Ainda temos o bloco. Agora, nossas esperanças se reduzem apenas ao bloco do cilindro, então tudo está sendo produzido a partir desse motor GLC. Até mesmo o Kevin foi derrotado. Os pistões e as bielas foram retirados e eu vou marcá-los com um caso que precisemos remontá-los por algum motivo. Mas é fácil perceber que as bielas e os pistões eram diferentes no GLC. É estranho que um fabricante produza algo que pareça tão semelhante, mas que pequenas alterações resultem nesse aumento de potência. E agora, o virabrequim é removido. O que nos deixa
com apenas um bloco do GLC. Agora, boas notícias. Temos um bloco de cilindros que eu acho... Não, vamos dizer que eu sei que é o mesmo que isso. O pistão tá fora dali, esse pistão aqui, eles combinam e encaixam perfeitamente ali. O pistão. Então podemos usar esse bloco. Então não desperdiçamos completamente nosso tempo ou dinheiro. Acabamos de gastar um pouco mais do que o necessário em um bloco novo. Provavelmente as pessoas vão perguntar assim, você provavelmente consegue consertar esse bloco, mas quando consertá-lo você vai ter que mandar furar e isso vai se tornar um pesadelo sem fim. Uma reação em cadeia de coisa que depois que reparar isso você vai precisar entrar de acordo com as especificações do novo bloco que você consertou. Pelo menos você vai ter um bloco original de fábrica aqui. Mas toda essa confusão aqui não foi planejada e... eu pensei que conseguiríamos consertar esse DBX em uma semana e entregar pro meu pai, mas nem sempre as coisas saem como planejado. Então parece que estamos construindo um motor Mercedes DBX completo, sem nenhuma experiência nisso, mas não vamos conseguir fazer isso nesse vídeo. Mas muito obrigado por assistir esse vídeo. Antes de ir, os novos produtos já estão disponíveis e você pode adquiri-lo através do link da descrição aqui embaixo. Mas muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, dá like e a gente se vê no próximo vídeo, onde vamos montar esse motor. Até mais. Minha mãe disse que eu posso ir brincar um pouco no ar livre. Mas eu tenho que usar minhas luvas, ela disse.